Olá galera, tudo bem? Eu espero que sim. Na aula de hoje, então, começaremos a falar finalmente sobre o famoso mínimo múltiplo comum. Carinhosamente, vamos chamá-lo de MMC, que são as siglas para mínimo múltiplo comum, certo? Vamos lá então. Galera, para isso vocês precisam lembrar da nossa aula anterior, que foi ao vivo, aquilo que estudamos sobre os múltiplos. O mínimo múltiplo comum, ele corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo dos dois números. A gente fala que tem que ser diferente de zero porque o zero ele é múltiplo de todos os números, como eu já havia dito para vocês na nossa aula anterior. Então não faz sentido considerarmos o zero para estar analisando o mínimo múltiplo comum. Então vamos pensar no seguinte: é o menor múltiplo comum entre esses dois ou mais números maior que zero. Tá? Então, quando a gente fala de inteiro positivo aqui, a gente pode estar considerando um conjunto que vocês conhecem, que é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é formado por 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Tá? Lembre-se, então, que para encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pela sequência de números naturais. Como nós já vimos na aula passada, por exemplo, se eu quero escrever os múltiplos de 6, não vou colocar o zero aqui, vou começar a partir do primeiro número diferente de zero. 6, 12, 18, 24, 30 e assim sucessivamente. O zero poderia estar aqui nessa sequência, mas como o zero é múltiplo de todo mundo, estou optando por não colocá-lo. Múltiplos de 4, por exemplo. 4, 8, 12, 16, 20 e assim sucessivamente também. Tá certo? Só para a gente estar relembrando então essa ideia de múltiplos. Aqui eu coloquei alguns múltiplos para vocês. Note que o zero, como eu já havia dito, ele é múltiplo de todos os números naturais. E que os múltiplos de um número são infinitos. E eu represento essa infinidade de múltiplos por esses 3 pontinhos aqui, que a gente não vai ficar falando 3 pontinhos, né? Eles têm um nome, são as reticências. Esses 3 pontinhos aqui, ou essas reticências, elas representam que esse nosso conjunto continua, que ele é infinito, certo? Para saber se um número é múltiplo de outro, devemos descobrir se ele é divisível. Então, por exemplo, o 25 é múltiplo de 5, pois ele é divisível por 5. Como eu sei que ele é divisível por 5? Basta fazer aqui 25 dividido por 5, ou usar um dos critérios de divisibilidade que nós também já estudamos. E o resultado dessa conta aqui vai dar 5 e não vai sobrar nada. Não sobrará nada. Lembra que nós comentamos na aula passada? Quando o resto é zero, é porque o número é divisível. Então, novamente, o 25 ele é múltiplo de 5 porque ele é divisível por 5. Mas como calcular o MMC, então? Como é que eu vou calcular o mínimo múltiplo comum entre dois números? Ou seja, eu quero saber como é que eu vou encontrar um número que é múltiplo
de um númerozinho A e de um númerozinho B e que é o menor possível. Então, até por isso que a gente já fala mínimo, mínimo de menor. O cálculo do MMC pode ser feito através da comparação da tabuada desses números. Por exemplo, vamos descobrir o MMC de 2 e 3. E para isso a gente compara a tabuada do 2 e do 3. Vou fazer um pouquinho diferente, eu vou fazer aquela sequência de múltiplos. Aqui eu vou colocar os múltiplos do 2 e aqui embaixo os múltiplos do 3. Múltiplos de 2 é o 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim sucessivamente. Múltiplos de 3, nós temos 3, 6, 9, 12, 15 e assim sucessivamente. Como o próprio nome já diz, o mínimo múltiplo comum será o menor número que aparecer nas duas tabuadas ao mesmo tempo. Então, não adianta aparecer em uma das tabuadas e não aparecer na outra. Por exemplo, o 2 é o menor número que aparece. Porém, ele aparece aqui nos múltiplos de 2, mas não aparece nos múltiplos de 3. O 3, ele aparece nos múltiplos de 3, mas não aparece nos múltiplos de 2. O 4 aparece nos múltiplos de 2, mas não aparece nos múltiplos de 3. De fato, a primeira vez que nós temos um número aparecendo nas duas tabuadas ao mesmo tempo é o número 6. Então, o MMC entre 2 e 3 é o número 6. Ou seja, o menor número que aparece ao mesmo tempo nas tabuadas do 2 e do 3 é o 6. Note que depois disso, a gente encontrou o menor múltiplo comum, que é o 6. A cada 6, eles vão se repetindo. Ó. O primeiro que aparece é o 6, depois vai ter o 12, o próximo seria o 18, tá? Mas o menor múltiplo comum entre os dois é o 6. Note que o menor múltiplo em comum é o 6. Portanto, dizemos que 6 é o mínimo múltiplo comum, ou MMC, de 2 e 3. Essa forma de encontrar o MMC ela é bem direta, ela é bem simples. Mas quando a gente tem números muito grandes, ela não é muito prática. Ou seja, dependendo do número que a gente tem, dos números que a gente está trabalhando, que a gente quer encontrar o MMC, essa forma ela não vai ser muito útil. E aí, daqui a pouquinho, não vai demorar muito, nós vamos aprender a fatoração. E aí, com a fatoração, nós vamos encontrar o mínimo múltiplo comum. E aqui eu coloco, ó, em breve aprenderemos um novo método para encontrar o MMC. Mas, por hora, este serve. Exemplos. Calcule o MMC entre 4 e 6. Montamos uma tabela com os múltiplos, uma linha com os múltiplos de 4 e uma outra com os múltiplos de 6. 4, 8, 12, 16, 20 e assim sucessivamente. Lá embaixo nós teríamos 6, 12, 18, 24 e assim sucessivamente. Note que
o menor número que aparece nas duas tabelas ao mesmo tempo, nas duas linhas, é o 12. Então, o MMC entre 4 e 6 é o 12. Da mesma forma, nós podemos encontrar o MMC entre o 10 e o 14. Pausem o vídeo, tentem fazer, que eu já faço ele com vocês. Fizeram? Vamos lá. Então, os múltiplos de 10 são 10, 20, 30, 40. Vamos ver se vai precisar de mais. Aqui embaixo, múltiplos de 14. 14, 28, 42. Precisa de mais. 56, 70, 84. 40, 50, 60, 70. Opa, legal. Já podemos parar. Logo, podemos observar aqui que o primeiro número a aparecer simultaneamente nas duas linhas é o 70. Então, o MMC entre 10 e 14 é 70. Lembrando que, após encontrarmos o MMC, a gente pode afirmar que, nesse caso da B, a cada 70 unidades, as duas linhas voltam a se repetir. Então, o próximo número que eu teria em comum nas duas linhas seria o 140. Nessa daqui seria o 24. Mas o MMC dessa é 12 e dessa 70. São os menores múltiplos comuns entre esses dois valores. E agora é com você. Eu quero que vocês calculem o MMC entre 12 e 20. E depois entre 8 e 32. E postem os resultados no Classroom, certo? Prestem bastante atenção na B. Vamos ver se vocês conseguem observar o que vai acontecer aqui. Bom, galera, essa aula era isso. Uma aula simples, porém com um conteúdo novo que eu espero que vocês tenham gostado de aprender. Tá? E é isso. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!